Adriano, por que a Venezuela é falida, mesmo tendo a maior reserva de petróleo do planeta? Ótima pergunta enviada pelo José Augusto Ângelo da Silva. Vamos descobrir. O primeiro fator que nós precisamos entender para explicar isso é que a economia venezuelana, ela praticamente só depende de petróleo. Ou seja, o petróleo da Venezuela corresponde a 96% de todas as exportações do país. Isso torna a Venezuela, no caso a economia venezuelana, muito vulnerável, justamente porque o mercado de petróleo existe as flutuações. Tem dia que tá bem, tem dia que tá ruim. Principalmente desde 2014 houve uma crise de petróleo no mundo, onde o preço do petróleo caiu de forma drástica. Isso impactou muito a Venezuela, principalmente de forma negativa. E essa queda foi sentida por muitos fatores na economia do país. Também teve o fator que a economia mundial desacelerou, o que também fez com que o preço do petróleo caísse ainda mais. Outro fator é que a estatal venezuelana, que é responsável pela produção e pela refinação do petróleo venezuelano, sofreu com má gestão. Ou seja, aconteceu muita corrupção, além de falta de investimentos, o que acabou resultando então em uma queda drástica na produção de petróleo do país e também na questão do refino. Com isso, houve um impacto muito negativo na economia. Claro que também houve a questão das sanções feitas por alguns países e principalmente pelos Estados Unidos. Essas sanções foi uma forma de pressionar o governo de Nicolás Maduro, o que acabou dificultando então a Venezuela de ter mais crédito internacional e também acesso ao mercado financeiro global. Isso diminuiu também muito a capacidade da Venezuela importar muita coisa, como alimentos, medicamentos e outros produtos que são essenciais. Essa sanção causou então uma piora na economia venezuelana. Era uma forma que os Estados Unidos tinha de fazer com que Nicolás Maduro saísse do poder, mas ele não saiu, então o povo ficou na miséria. Outro fator importante que também quebrou o país foi a corrupção, e lá a corrupção é grande, ou seja, muitos membros dos governos desviaram muito dinheiro, que poderia sim ser utilizado para a infraestrutura do país, além de saúde, educação e outros setores essenciais. Todo esse cenário fez com que os investidores começassem a olhar desconfiado para o país e achar que não é interessante investir em um país que está indo de mal a pior, onde o seu governo é corrupto, onde só tem uma forma de se exportar alguma coisa, que seria o petróleo. Então os investidores tiraram seus investimentos da Venezuela e investiram em outros países mais seguros. Isso resultou, claro, em escassez de alimentos, produtos básicos, o que resultou na hiperinflação, ou seja, não tem alimento, os alimentos que sobraram para vender vai ter que jogar o preço lá em cima, senão todo mundo compra, não tem mais alimento no país. Por isso, hiperinflacionou. Um produto que custava 5, vamos colocar reais aqui só para comparação, 5 reais, está acabando, então vamos colocar ele a 100. Assim, só algumas pessoas vão comprar e aí vai dar para algumas pessoas comprarem também. Se vendesse por 5, ia acabar tudo, ou seja, não tem mais esse produto, não pode importar e agora? Então, a dependência total do petróleo, tá em queda no mundo inteiro, fez com que o país não investisse em outros setores, como agricultura, indústria, turismo e, claro, toda a corrupção praticada no país fez com que a economia da Venezuela quebrasse, falisse. E hoje, só um milagre para fazer esse negócio voltar a ser normal como era antes.